Então hoje eu vou falar com vocês sobre um versículo. Quero começar esse vídeo falando sobre Mateus 5, 11, do versículo 11 ao 12, que me chamou muita atenção hoje e Deus tocou muito meu coração com esse versículo, que fala: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso está em Mateus 5, do 11 ao 12. É forte esse versículo, gente, porque eu estava até conversando com meu esposo, por conta de que a alegria que o mundo mostra pra gente é diferente da alegria que Jesus quer nos dar. Uma alegria que ultrapassa todo entendimento. Uma alegria que a gente consegue ficar alegre mesmo em meio à morte. Uma alegria que ninguém pode tirar da gente. Essa é a alegria que Jesus quer nos dar, sabe? E é diferente do mundo, sabe? Não se assemelha ao mundo. Pelo contrário, mostra algo que não agrada aos ouvidos das pessoas que não entendem as coisas espirituais. Se a gente não consegue entender as coisas de Deus ou de Jesus, a gente não vai conseguir ficar alegre com as coisas dele, sabe? E é interessante por conta que esse versículo me chocou, sabe? Eu tava até pensando ontem sobre cantar, mas eu pensei assim, eu vou cantar, quero cantar, né? Eu tenho uma música que tocou muito ao meu coração ontem de noite. Eu falei, nossa, eu preciso compartilhar essa música. Eu não sou assim, como posso dizer, eu não me sinto chamada para isso, sabe? Antes, quando eu era pequena, eu até queria ser cantora, eu até falava sobre isso. Quando pequena, falava para os meus pais. Só que eu vejo assim, a gente precisa da palavra. A gente também precisa da palavra. E a palavra tem me confrontado para eu olhar mais para as coisas dos céus do que para as coisas do mundo, que são passageiras. E até quando eu me sinto tentada a coisas, a não fazer o que Deus quer, ou então a pensar nas coisas do mundo, ou me preocupar com as coisas do mundo, vem a palavra de Deus e me confronta, sabe? E me faz refletir e pensar nas coisas de Deus e não nas coisas do mundo, e não me preocupar com as coisas do mundo, sabe? Então, eu queria muito deixar essa palavra porque veio confrontar o que eu estava pensando ou me preocupando com coisas que o mundo acaba falando pra gente ou quer nos levar a ficar preocupados. Só que até na palavra tem um versículo que fala: não vos preocupeis com as coisas deste mundo, né? E se você for ler, parece que é em Eclesiastes, e aí vai falar bem assim: primeiro busque as coisas de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita coisa na Bíblia, sabe, que se a gente for ler, a gente fala assim, nossa, eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso. E quando você lê a Bíblia, tá recheada de coisas que vai confrontar as coisas deste mundo, sabe? E é incrível porque mesmo que meus pensamentos querem voltar para as coisas do mundo, se preocupar com coisas do mundo, a Bíblia vai e me traz de volta as coisas de Deus, me alinha para Deus, sabe? Porque a gente tem que parar de, sabe, viver nossa vida como se fosse eterna. A gente ainda nem chegou no céu e já tá querendo viver a vida como se fosse eterna, fazer o que quiser, sabe? E eu vejo isso, que muitas pessoas acabam só se preocupando com as coisas de Deus quando está nos últimos tempos. Quando está assim nos últimos segundos de vida, a pessoa pensa em Deus. A pessoa fica com medo da morte e a pessoa começa a falar assim, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer agora
para eu ir para o céu. E Deus está chamando a gente, não é para o final, está chamando a gente para agora, para a gente, sabe, acordar e fazer as coisas dele e não importar quando vai ser o nosso fim, mas sempre estar preparado para ele, sabe? É isso que ele quer, que a gente sempre esteja preparado para ele. Quando a gente lê sobre as virgens prudentes e imprudentes, Deus espera virgens prudentes, e as virgens prudentes estavam preparadas a todo momento, para quando o noivo chamar, elas já estavam alinhadas e prontas e preparadas para ir para perto do noivo, sabe? Será que a gente está pronta? Será que a gente está preparado para isso, sabe? Para se encontrar com Jesus, para ir para o céu. A gente quer ir para o céu, mas não lê a Bíblia, mas não busca Deus, não ora, sabe? Não espere chegar aos últimos segundos, aos últimos minutos e as últimas horas da sua vida para você pensar em Deus. Não, pense agora, sabe? E esse versículo me chocou assim, porque, nossa, falava de alegria e não de sofrimento. Não falava assim, pra gente sofrer. Falava, fiquem alegres, fiquem alegres. E eu falava pro meu esposo, nossa, como é que eu vou ficar alegre com alguém falando mal de mim, com alguém fofocando sobre mim, falando sobre meus defeitos, meus pecados, ou como eu vou ficar alegre com isso, ou então, não sei, sabe, ou fazendo como disse aqui, perseguindo, falando mal, caluniando por causa do meu nome, sabe? E aí eu falava isso, como é que eu vou conseguir ficar alegre? O meu questionamento era esse, meu Deus, como é que eu posso ficar alegre com essas coisas, sabe? Porque o que mais dá vontade, alguém que está sofrendo algo assim, graças a Deus eu não estou neste momento sendo perseguida, algo assim, sabe? Mas algo que veio no meu coração e me entristeceu foi sobre o YouTube, né? Porque eu faço vídeos aqui e envio pro YouTube também. Então me entristeceu o coração quando eu ouvi dizendo que não pode mais escrever a palavra cristão. Não pode mais escrever isso no YouTube porque vai ser cortado. Então eu fiquei triste com isso, sabe? Por conta que eu vi esse detalhe como uma perseguição, por que não podemos ter liberdade? A gente tinha liberdade, o YouTube nos dava liberdade para falar ou escrever o que quisesse, né? Mas quando fala o nome de Cristo, as pessoas se sentem, não sei, com medo? O que eles sentem, sabe? Ou então sentem raiva, tem pessoas que sentem raiva por conta de que somos cristãos. Mas a mesma perseguição que fazia com Jesus, querem fazer com os cristãos. A mesma perseguição que Jesus enfrentou, os discípulos enfrentaram, e também acaba que muitos estão sofrendo perseguição por isso também. A mesma perseguição que Jesus enfrentou. Então, o que a gente pode fazer diante disso? Que a gente guarde a palavra de Deus, sabe? Eu ainda quero viver esse mistério, sabe? De estar alegre diante de uma perseguição, estar alegre diante de uma calúnia. Nossa, isso é loucura, sabe? Porque uma pessoa que fala mal da gente dá vontade de chorar, dá vontade de ficar triste, a gente sofre, mas a palavra está dizendo algo que eu nunca ouvi em toda a minha vida, dizendo fique alegre com a perseguição. E aí eu lembro sobre a perseguição que teve sobre um dos discípulos de Jesus, ou melhor, que virou discípulo, que ele era Saulo, perseguia os cristãos e depois virou discípulo de Jesus e mudou o nome para Paulo. Mas o que mais me chama a atenção é que quando ele era Saulo,
Jesus falou para ele: Saulo, por que me persegue? Então, é isso que eu consigo entender, que quando uma pessoa fala mal de um cristão, quando a pessoa fala mal de filhos de Deus, quando a pessoa fala mal sobre a gente estar falando de Jesus aqui, ou querem cortar que a gente fale o nome de Jesus, sabe? Ou que fale que eu sou cristã, que querem cortar isso no YouTube, sabe? Não está perseguindo a mim, está perseguindo a Cristo. E é isso que a palavra vem para mim como respaldo, vem para mim como conhecimento, como sabedoria, porque as pessoas que estão sendo perseguidas neste mundo, chineses cristãos sendo perseguidos, ou então muçulmanos cristãos que estão sendo perseguidos pela família e pelo governo, sabe? Na verdade, não estão perseguindo cristãos, estão perseguindo a Cristo. E vão falar para essas pessoas: por que me perseguem? Por que me perseguem? E é isso, sabe, gente? A gente tem que ter paz. Eu acho que isso é a palavra que eu sempre quero ter na minha vida. Seja com caos ou sem caos, eu quero sempre ter a paz de Deus que excede todo entendimento, que é uma paz que é como se a paz do céu viesse para dentro do meu coração. E a gente consegue ter paz em todos os momentos. Então é essa paz que eu quero. Uma paz de todos os momentos. E aí quando eu vejo essas coisas e quando eu escuto, quer tirar a minha paz. Quer tirar a minha liberdade também de expressão. Quer tirar o que eu quero falar sobre Jesus, sobre eu ser cristã, quer tirar a minha liberdade. Mas, antes de querer tirar a minha liberdade de expressão, antes de me perseguir, não está perseguindo a mim, está perseguindo a Cristo. E quando eu escuto isso, me dá paz, sabe? Me dá muita paz. Porque não é que eles tenham raiva de mim, não é que eles queiram perseguir a mim, é porque eles têm raiva de Cristo, porque eles estão perseguindo, na verdade, a Cristo. E é essa a nossa paz. Isso que é a nossa alegria, sabe? Porque a gente não está fazendo essas coisas pra gente, não por causa de dinheiro. A nossa paz é essa, sabe? Diante de pastores, diante de todos os pregadores, missionários, diante, sabe, de todos aqueles que falam o nome de Jesus, que falam que são cristãos, sabe? Tenham paz e alegria em Cristo, como diz essa palavra em Mateus 5, 11 ao 12, que devemos ficar alegres. Alegres porque não estão fazendo isso conosco. A luta não é contra os homens, mas contra demônios e potestades. Então, o que aconteceu? Que pessoas que mataram a Cristo, na verdade, foram influenciadas por demônios, sabe? Pessoas que não conseguem ver a autoridade de Jesus, que não conseguem ver Jesus como Deus, sabe? Tem algo ali por trás, tem demônios por trás. E a nossa alegria é que Jesus sofreu isso. E se a gente também tem que passar por isso, se Jesus quer que a gente passe o mesmo que ele passou, sabe? Que a gente guarde a palavra e esteja alegre porque não somos deste mundo, porque não pertencemos a este mundo, mas pertencemos a Deus, nós pertencemos a Jesus, nós pertencemos ao céu, sabe? E é isso que Deus quer. Ele se preocupa muito mais em irmos para o céu do que a gente ter uma vida boa aqui neste mundo, sabe? Porque de que adianta a gente ganhar a vida neste mundo e perder a vida no outro? Então a maior preocupação de Deus, a maior preocupação de Jesus
é a gente ir pro céu, é a gente ir pro céu. E que a gente queira isso sempre em nosso coração, sabe? Porque Deus quer preparar a noiva. Deus quer nos preparar pra gente ir pro céu, pra gente ter uma vida eterna, pra gente ter uma alegria eterna. Algo que o mundo não costuma falar, algo que parece que é loucura, mas essa é a loucura de Deus. Então, que a palavra de Deus te abençoe, que Deus te abençoe neste tempo, que possamos neste momento estarmos firmes em Deus, firmes na rocha, porque Ele quer nos dar muito mais do que a gente possa imaginar. Ele quer nos dar uma vida eterna, Ele quer nos dar uma alegria eterna, Ele quer dar uma vida boa pra gente, mas não neste mundo, mas no seu reino. E que a gente possa sempre usar este tempo que estamos tendo para buscá-lo, para orar, para ler a palavra. Que vocês possam ficar com Deus e até a próxima.